Olá, amados. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos. Vamos estudar nesta videoaula a ressurreição dos mortos. O foco desta aula é saber quantas ressurreições existem na Bíblia. Quando falo de ressurreição, não estou me referindo a pessoas que ressuscitaram e voltaram a morrer, como Lázaro, filho da viúva de Naim, mas ressurreições para a vida eterna ou condenação eterna. Então, existem na Bíblia dois grupos de ressurreições, a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Então, são dois grupos. O primeiro grupo é formado por 4 ressurreições e o segundo grupo é formado por apenas uma ressurreição. Total, 5 ressurreições. Então, é isso que nós vamos estudar nesta aula, as 5 ressurreições bíblicas. Então, vamos para o primeiro grupo, que dentro desse primeiro grupo também tem grupo de pessoas. A primeira ressurreição é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, conhecida como ressurreição da vitória. Jesus, ele vence a morte. João capítulo 11, versículo 25, Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus, ele faz uma declaração sobre a ressurreição e a vida eterna. O que é que Jesus quer dizer ou o que ele quer passar? Que todos que nele crê vão vencer a morte também, baseado na vitória dele. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição de Cristo Jesus. A segunda ressurreição é a ressurreição dos que morreram em Cristo. Essa ressurreição, ela acontece um momento antes do arrebatamento da igreja. Tem uma passagem muito conhecida que o apóstolo Paulo, ele enviou uma carta aos crentes em Tessalônicas que estavam preocupados que o tempo estava passando, alguns irmãos morreram, estavam esperando a promessa da volta de Cristo. E Paulo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esta é a segunda ressurreição, conhecida como ressurreição da promessa. Paulo ensina aos crentes em Tessalonicenses, assim como demais em outras regiões também já sabiam. Então essa segunda ressurreição é uma crença na primeira ressurreição. Então os que estão morrendo em Cristo estão crendo que ainda que esteja morto, viverá. Então interessante porque no versículo 17, Paulo fala assim: nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então, esses que não aconteceu naquela época, está para acontecer agora, o arrebatamento, não vão experimentar morte e também não vão precisar de ressurreição. Então, primeiro ressuscita os mortos em Cristo, depois os que estão vivos vão se ajuntar nos ares para o encontro do Senhor e com o Senhor viver para sempre. Então, a segunda ressurreição é a ressurreição dos que morreram em Cristo. A terceira ressurreição é a ressurreição dos cristãos que serão mortos no período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 11, quando abre o 5º selo, João, o apóstolo, ele tem uma visão e ele vê ali uma multidão de pessoas com vestes brancas, e essas pessoas foram as pessoas martirizadas pelo anticristo, serão no período da grande tribulação. Então ali eles começam a clamar por justiça e eles dizem a eles que esperasse mais um pouco, na visão, para que se complete o número de seus conservos para acontecer a justiça. Então essa ressurreição é conhecida como ressurreição da justiça, que é a terceira ressurreição. Então, no momento certo, Apocalipse capítulo 19, no versículo 11, o texto mostra Jesus ele voltando com seus anjos e com seus santos para fazer justiça sobre a face da terra. E é nesse período da volta de Cristo que acontece essa terceira ressurreição, que é a ressurreição dos crentes que vão surgir na grande tribulação, crentes que serão martirizados, mortos e perseguidos e mortos pelo anticristo. Então esse é o terceiro grupo a ser ressuscitado. E a quarta ressurreição é a ressurreição de todos os crentes do Velho Testamento.
do período de Adão até o período de João Batista. Também é conhecida como ressurreição da promessa. É a primeira ressurreição, a ressurreição de Cristo, é conhecida como ressurreição da vitória. A segunda ressurreição, os que morreram em Cristo, ressurreição da promessa. A terceira ressurreição, os que serão martirizados pelo anticristo, ressurreição da justiça. A quarta ressurreição, que é a ressurreição de todos os crentes do Velho Testamento, é ressurreição da promessa. Então, eles estão no paraíso esperando, e essa cronologia é certa. Primeira ressurreição é dos crentes martirizados, dos cristãos, depois da volta de Cristo. Depois tem a quarta ressurreição dos crentes do Velho Testamento. Olhe que primeiro acontece a ressurreição dos cristãos que vão morrer no período da grande tribulação. Em seguida, dos crentes do Velho Testamento. Então aqui fecha esse primeiro grupo, que é uma ressurreição para a salvação. Podemos chamar esse grupo de honra, ressurreição de honra. E acontece aqui o quinto grupo, que é um grupo único, né? Essa ressurreição, ela acontece no final da história, depois de todos os eventos escatológicos, depois da destruição final, vai surgir o grande trono branco, e quem estará sentado nesse trono é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Então, esse Cristo ungido, nosso Salvador, estará no trono, e quem vai fazer parte dessa ressurreição é os ímpios, aqueles que negaram o senhorio do Senhor Jesus Cristo, ou seja, que morreram sem Cristo. Observando bem dentro dessa cronologia, todas as ressurreições já aconteceram. Então, agora acontece uma única ressurreição. E no Apocalipse capítulo 20, versículo 12, tem uma revelação interessante. João, ele fala assim: vi mortos em pé. Ele vê mortos em pé, porque são pessoas que morreram sem Cristo. E esta ressurreição é conhecida como segunda morte, porque nesse período desse julgamento, esses ímpios ainda poderão sentir a presença de Deus, mas no final desse julgamento, eles serão separados de Deus por toda a eternidade, serão lançados no lago de fogo. É o inferno no seu estado definitivo. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios, seus anjos. Mas, infelizmente, aqueles que têm negado a Cristo, que têm abusado, que não estão tendo temor a Deus, que estão gozando da misericórdia de Deus e não estão levando fé na justiça, eles terão um castigo definitivo, que é exatamente no grande trono branco. E nesse juízo vai abrir muitos livros, que é o livro das obras deles, e vai abrir um livro ao qual eles não conhecem esse livro, o nome deles não estão escrito nesse livro, que é o livro da vida. Esse livro é aberto para mostrar que eles estão condenados. Então, essa quinta ressurreição é a ressurreição dos mortos, porque essa figura de linguagem significa que são pessoas sem Deus, que rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. Então, são essas 5 ressurreições divididas em 2 grupos. A primeira ressurreição é a ressurreição da vitória. Segunda ressurreição, ressurreição da promessa, os que morreram em Cristo. Terceira ressurreição, ressurreição da justiça, que são aqueles que serão mortos no período da grande tribulação. E a quarta ressurreição também é a ressurreição da promessa de todos os crentes do Velho Testamento. E a quinta ressurreição é uma ressurreição de condenação, conhecida como segunda morte. Amados, essas são todas as ressurreições na Bíblia, na cronologia certa. Então, esta é mais uma videoaula do curso de Escatologia Bíblica do Seminário Paulo de Tarso. Você que é amante dos eventos, quer aprender os eventos futuros, os eventos também que já aconteceram, nós temos um curso aí de Escatologia Bíblica. É um curso muito interessante e muito importante para o estudo da Palavra de Deus. Nós temos videoaula de apoio, suporte para tirar suas dúvidas. Temos também os módulos. Então, é uma boa oportunidade e você só pagará uma taxa de manutenção. Está aí no rodapé
Vamos colocar o endereço do nosso site para você pegar os nossos contatos atualizados e estar solicitando a sua matrícula.